Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. A cada dia, o governo nos surpreende com uma medida cada vez mais estapafúrdia. Hoje falaremos um pouco sobre a MP, editada nesta data e que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos no enfrentamento da Covid-19. Segundo a medida provisória de hoje, os agentes públicos só poderão ser responsabilizados por ações ou omissões no trato da pandemia em casos de dolo, ou seja, de intenção direta em causar o dano, ou em casos de erro grosseiro, que são aqueles erros onde se verifica imprudência, negligência, imperícia, o que se conhece no universo jurídico, grosso modo, como culpa. Ocorre que a pessoa encarregada da redação dessa medida provisória deve ter esquecido de ler um dispositivo constitucional que é muito claro sobre a matéria. Aí me refiro ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que dispõe sobre a administração pública e, mais precisamente, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público, basicamente União, estados e municípios, responderão pelos danos causados por seus agentes a terceiros, ou seja, o dispositivo da Constituição Federal, que é a lei maior que rege o país, não distingue casos de dolo, culpa, nada disso. Pelo contrário, estabelece o que chamamos em direito de responsabilidade objetiva, que é o surgimento da responsabilidade, do dever de indenizar, do dever de ressarcir, apenas a partir da configuração do dano, daquele ato danoso que tenha causado algum prejuízo a alguém, e a partir do nexo causal, da relação de causalidade entre aquele dano e a conduta de um agente público, seja ela comissiva, ou seja, por ação, ou omissiva, por omissão. Então, a Constituição Federal, como todas as constituições modernas, como todas as legislações modernas, nós temos leis infraconstitucionais, ou seja, leis ordinárias, outros tipos de leis que contemplam essa responsabilidade objetiva, que é uma responsabilidade, é um dever de indenizar que incide independentemente da caracterização de dolo ou culpa. Em outras palavras, a vítima daquele dano, segundo o princípio constitucional, não tem qualquer encargo de comprovar, seja o dolo direto, a intenção direta do agente público ou uma culpa daquele mesmo agente. Em outras palavras, imprudência, negligência ou imperícia. Não tem de comprovar nenhum desses fatores subjetivos, apenas dois elementos muito objetivos, reitero eu, que é a caracterização do dano sofrido pela vítima, e a caracterização de um elo, de uma relação de causalidade. Essa chegada da responsabilidade objetiva ao direito administrativo, ao direito público, foi uma das conquistas que devemos apontar na Constituição de 88, porque permite a parte vítima, a parte que tenha sido injuriada por um determinado dano causado pelo agente público, permite que essa parte tenha um acesso mais fácil e mais rápido a uma indenização, sem ter que provar o dolo ou a culpa daquele agente
Fatores subjetivos esses que, na prática, sabemos que muitas vezes são de difícil comprovação. Essa é uma forma de deixar o cidadão parte mais vulnerável em relação ao Estado, a pessoa jurídica de direito público, de deixar o cidadão salvaguardado contra malfeitos de agente daquele Estado. Ainda, em comentário ao dispositivo constitucional, gostaria de acentuar aqui que a Constituição, nesse dispositivo específico, só se refere a dolo ou culpa como fatores que eventualmente permitam ao Estado obterem um ressarcimento junto àquele agente causador do dano do valor pago à vítima. Em outras palavras, imaginemos um agente público, um servidor federal, que ocasiona um determinado dano a uma vítima de coronavírus, a uma vítima de Covid, e o faz por dolo, vamos supor. Por dolo direto, ele nutre um desafeto em relação àquela pessoa, aquele paciente, ele prejudica aquele paciente propositadamente, de forma dolosa, ocasiona um dano e aquele paciente vem a falecer devido a essa conduta dolosa, vamos supor, apenas a título de exemplo. A família tem o direito de ingressar contra a União Federal para responsabilizá-la, para pedir indenização, e, nesse caso, a União poderá ressarcir a família daquela vítima e exigir que aquele agente que tiver incorrido numa conduta dolosa, numa conduta propositadamente nociva, que aquele agente reembolse à União o valor pago à vítima. Esse é o único caso em que o dispositivo constitucional aborda esses elementos subjetivos de dolo ou culpa, mas jamais para isentar a pessoa jurídica de direito público, seja ela União, estados ou municípios, do seu dever objetivo de indenizar. Então, já podemos observar que o texto dessa MP é frontalmente inconstitucional. Por quê? Porque ela isenta o agente público e, via de consequência, o próprio ente público, a própria pessoa jurídica de direito público, de uma responsabilidade que a Constituição lhe impõe, reitero novamente, de forma bastante objetiva, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa. E como nenhuma lei, nenhuma norma jurídica do país pode se sobrepor aos preceitos constitucionais, que só podem ser modificados por emendas à própria Constituição, é claro que essa MP é insustentável porque viola diretamente a Constituição Federal nesse dispositivo que acabo de apontar. Se viola de forma tão explícita a Constituição Federal, certamente entendemos que as pessoas que tiverem elaborado essa MP têm plena ciência de que estão agindo com negligência grave, para dizer o mínimo, e que mais cedo ou mais tarde poderão ser responsabilizadas, inclusive em juízo, pelas vítimas e ou pelas famílias de eventuais vítimas falecidas. E tenhamos em mente que essa medida provisória foi assinada pelo presidente da República e também por seu ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, o que nos leva a crer que Guedes esteja tentando fazer economia, entre aspas, às custas de vítimas, às custas de pessoas que, de acordo com esse dispositivo constitucional que eu acabei de comentar aqui com vocês, às custas dessas pessoas que teriam, ou melhor, ainda têm direito
à indenização em decorrência de culpa grave, de dolo ou até mesmo de quaisquer condutas praticadas por agentes públicos no trato dessa pandemia e que venham a resultar em eventos lesivos, como, por exemplo, deformidades ou até mesmo óbito, ele sabe que essas pessoas poderão lançar mão desse dispositivo constitucional e requerer as indenizações cabíveis e tenta isentar a União da sua responsabilidade. Acredito que seja um ato bastante autoritário, pois que afrontoso à nossa Constituição Federal e até mesmo covarde, porque em vez de tentar melhorar o atendimento às vítimas, melhorar toda a nossa infraestrutura de saúde, nossa infraestrutura hospitalar, em termos de respiradores, de leitos, de todos os equipamentos necessários, em vez de envidar todos esses esforços de guerra no tratamento dessa terrível pandemia, o governo prefere emitir uma MP visivelmente inconstitucional para tentar furtar-se a uma responsabilidade que lhe é imposta pela Constituição. Reitero, mais uma vez, o senhor Guedes tentando fazer economia às custas das vítimas. Economia num cenário que, como temos abordado aqui à farta nesse canal, tem sido um cenário muito desfavorável, inclusive devido à própria inércia de Guedes na tomada das medidas tão prometidas ao longo de toda a campanha presidencial e que poderiam ter contribuído e muito para o nosso ajuste de contas. A propósito, deixo aqui para vocês, no link da descrição desse vídeo, uma breve entrevista com uma pessoa bastante autorizada no assunto, uma economista, que é a senhora Ana Paula Vescov, nossa ex-secretária do Tesouro durante a gestão Henrique Meirelles, e que afirma com todas as letras que estamos patinando, entre aspas, palavras dela, estamos patinando sobre gelo fino. O que ela pretende dizer com essa afirmação? Em breve síntese, ela pretende afirmar que, após esse período de pandemia, em que realmente teremos que incorrer em gastos públicos bem mais elevados, com uma emergência sanitária totalmente inesperada, após esse período, ela tem muitas dúvidas sobre a possibilidade política de uma retomada da agenda reformista, da agenda das reformas que seriam tão necessárias ao nosso ajuste de contas. E aí o receio dela se mostra plenamente plausível, podendo nos levar a uma situação econômica de uma gravidade inédita. E para finalizar, deixo aqui com vocês também uma declaração igualmente pessimista de um economista da FGV, deixarei o link aqui na descrição desse vídeo, que elaborou e exibiu hoje, publicou hoje um relatório desaconselhando os investidores de aportarem recursos no Brasil, porque ele alega que o Brasil seria um verdadeiro edifício em chamas, um país completamente à deriva, entregue a um presidente que menospreza por completo uma situação de seriedade notória, reconhecida por todos os outros dirigentes do mundo, com exceção dele e de mais 3 dirigentes bastante autoritários e de países de pouco ou nenhuma significado internacional, como já comentei aqui em outros vídeos. Então, este economista desaconselha investimentos no Brasil, por ser o Brasil um país atualmente de altíssimo risco devido ao governo Bolsonaro. Deixarei aqui para que vocês possam verificar. Eu só lembro de ter visto um episódio semelhante a esse
Na era Dilma Rousseff, em que uma determinada economista, uma diretora de investimentos, acho eu, do Banco Santander, desaconselhou seus clientes estrangeiros os investimentos no Brasil, sob a alegação do enorme risco sistêmico na época que era configurado pelo governo da senhora Rousseff. Então vejam que estamos numa situação bem parecida ou talvez bem pior que aquela que tanto combatemos na era petista. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.